apresentação, é só escrever no chat que a gente vai tentar responder. Não vai ser aberto o microfone para que torne mais dinâmica a apresentação, ok? Mas qualquer dúvida aí, podem perguntar, a gente vai passar item por item daquele comunicado que nós enviamos sobre as providências que estão sendo tomadas, ok? Bom, vamos lá. Então, aqui é só voltando ao nosso comunicado, a breve apresentação da medida provisória, que ela reestruturou as carreiras, mas que permaneceu os níveis de classificação A, B, C, D e E, só que mudou agora para 19 padrões de vencimento. Antes a gente tinha o nível de capacitação e padrão de vencimento, agora ficou só os padrões de vencimento, os 19 níveis. Então, essa foi uma mudança que houve, né? E que a gente vai ser reenquadrado nessa nova dinâmica. Então, quando lá tem uma tabela da correlação, né? Deixa eu ver se eu vou abrir aqui para a gente entender. A gente está sem o site da Viverão está funcionando. Mas a tabela de correlação que está no nosso site, deixa eu ver se eu... Isso. Então, a gente vai pegar o nosso nível atual hoje, mais os padrões de capacitação, e a gente vai ser reestruturado na nova tabela. Então, por exemplo, quem está no nível 4, 10, vai passar para o nível 13, né? Que a gente vai observar as 3 capacitações que a gente tem, mais os 10 padrões de vencimento. Então, quem está no 4, 10 vai passar para o 13. Essa é a dinâmica que a gente vai seguir. O padrão de vencimento, mais os níveis de capacitação depois do 1, né? 2, 3 e 4. Então, é só somar padrão de vencimento com as capacitações realizadas até no máximo 3. Essa, então, é a dinâmica que vai ser feita na reestruturação que está acontecendo. Isso é um ponto, né? Sobre progressão por mérito. Então, ela permanece da mesma forma, mediante uma avaliação de desempenho anual, só que agora o interstício de 18 meses passou a ser de 12 meses. Né? Por mais que a gente vai fazer essas avaliações anuais, agora também os nossos padrões de vencimento vão ser alterados anualmente, seguindo a mesma avaliação de desempenho. Nós fizemos uma tabela só para poder mostrar aqui como é que ficou para quem ainda teria progressão. Então, por exemplo, quem teve progressão lá em julho de 2023, a progressão por mérito, ele vai ter direito a uma outra em julho de 2024. Aqui, julho de 2024. Mas só que os efeitos retroativos vão ser somente a partir de 1º de janeiro. Ok? E a próxima progressão dele, então, vai ser em julho de 2025, com os efeitos financeiros a partir dessa data, julho de 2025. E assim por diante. Então, quem teve em agosto de 2023, não vai esperar 18 meses mais, vai ser só 12 meses. Então, a progressão vai ser em agosto de 2024, mas com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2025. E aí, a próxima progressão em agosto de 2025. E assim por diante. No último exemplo, quem teve progressão por mérito em dezembro de 2023, vai ter a próxima em dezembro de 2024, com efeitos financeiros em 1º de janeiro de 2025, e a outra próxima progressão em dezembro de 2025. Mas aqui nós não fizemos a continuidade, porque é só você seguir a tabela. Então, quem teve progressão em janeiro de 2024, a próxima progressão vai ser em janeiro de 2025, com efeitos financeiros a partir da data de direito. Então, se eu tive progressão dia 10 de janeiro de 2024, a minha próxima progressão vai ser 10 de janeiro de 2025, com efeitos financeiros a partir de 10 de janeiro de 2025. Ok? Aqueles servidores que entraram em 2024, mas ainda não fizeram nenhuma avaliação de desempenho, nessa primeira progressão, né, vai ter direito à progressão, mas a gente não vai contabilizar, não vai contar com a avaliação de desempenho. Vai ser dada automaticamente a primeira progressão. Já a partir da segunda, vai contar a avaliação de desempenho anual. Então, esse é um ponto sobre a progressão por mérito.
que a gente vai, então, aproveitar o tempo anterior, né? Não vai começar a 1º de janeiro, só efeitos financeiros. A gente contabiliza a data cadastral, a data da última progressão por mérito. Quanto à aceleração por capacitação, a aceleração da progressão por capacitação, isso é uma novidade que a medida provisória trouxe, né? Ela acabou com a progressão por capacitação, mas trouxe essa questão da aceleração, que vai ser a mudança de padrão de vencimento, mediante, né, a certificação em programa de capacitação, compatível com o cargo ocupado, respeitado o interstício de 5 anos de efetivo exercício e cumprida a carga horária mínima em ações de desenvolvimento, de acordo com o nível de classificação do cargo ocupado. Então, se a pessoa, né, o servidor, for do nível A, ele vai precisar de um curso de capacitação de 40 horas. Se for B, 60 horas. Se for C, 90 horas. Se for D, 120 horas. Se for servidor do nível E, um curso de 150 horas. Né? Só que a legislação, ela não trouxe a regulamentação sobre aceleração. Então, assim, a gente não sabe como que vai ser procedido dessa, né? Como que a gente vai acelerar? A gente não sabe. A gente sabe que durante a greve foram ventiladas várias hipóteses, né? Que a gente poderia usar os 3 níveis que a gente tem na capacitação, aquelas pessoas que já tiveram, mas não veio norma. E enquanto não vier norma, a gente não pode fazer nada na aceleração, exceto no 1º nível. Então, aquele servidor que não teve ainda, né, que não teve ainda uma progressão por capacitação, esse a gente vai poder dar aceleração quando ele completar 5 anos de efetivo exercício. A gente sabe que tem vários servidores que não apresentaram nenhum curso ainda, né? Infelizmente, tem um pessoal que não fez curso, mas que agora pode fazer o curso e apresentar quando tiver 5 anos de efetivo exercício. Tá? Então, neste momento, a aceleração só será feita para aqueles servidores que nunca tiveram uma progressão por capacitação. Nos demais casos, a gente vai ter que aguardar a norma regulamentadora. Não tem como fazer diferente disso, porque a gente não sabe como fazer, né? Se a gente vai poder aproveitar os cursos já existentes, como vai ser a contabilidade do interstício, se vai ser a partir da última progressão ou se vai ser da entrada em exercício. Então, tem vários pontos que ainda não estão claros, que a medida provisória não trouxe. Nesses casos, né, inclusive, está na própria medida provisória uma observação, né, a sigla NR, que é norma regulamentadora. Quando vem isso, a gente tem que aguardar, não tem o que fazer. Né? Não é assim, a PGP ou a FV é muito conservadora, não vai querer implementar. Mas a gente não pode, a gente não tem as regras para implementar. Né? A gente pode até ter um entendimento, mas a gente não tem a certeza, não tem a clareza. Essas normas, elas já foram elaboradas pela Comissão Nacional de Supervisão da Carreira, né? Foi submetida ao MEC, e o MEC submeteu ao MGI, ao Ministério da Gestão e Informação. Então, a gente está aguardando a decisão se o MGI vai referendar esse entendimento da comissão. Então, a gente tem que aguardar. Eles deram um prazo estimado até o final de maio para poder soltar essas normas. Por que final de maio? É quando acaba o prazo para a medida provisória ser aprovada ou não no Congresso Nacional. Então, eles têm esse prazo aí para soltar as normas regulamentadoras. Então, vamos aguardar pelo menos até o final de maio para ver se tem novidade, né? Já o incentivo à qualificação, a mudança significativa que houve, que acabou com a relação indireta. Então, as formações hoje são de relação direta com o cargo, né? Então, quem tem ensino fundamental vai ganhar 10%, ensino médio 15%, ensino médio profissionalizante ou técnico 20%, curso de graduação 25%, especialização 30%, mestrado 52% e doutorado 75%. Ok? Então, aqueles servidores, tanto ativos como aposentados, que recebem o incentivo à qualificação com relação indireta, eles serão corrigidos automaticamente na outra folha, né? Por nós da PGP. Neste primeiro momento, a gente não tem certeza se o MGI vai fazer
isso automaticamente, porque esses dados são informados manualmente por nós. Então, na reunião que nós tivemos com a MGI, eles informaram que a gente, né, as pró-reitorias, deveriam fazer essas modificações. Entretanto, esta folha agora está fechada para a reestruturação que está acontecendo pela MGI. A gente só vai conseguir processar essas informações em maio, na folha de maio, que recebe em junho. Essa é a nossa previsão. E a gente fazer o acerto do pagamento retroativo a 1º de janeiro de 2025. Então, para deixar claro aqui, o MGI está trabalhando nas modificações estruturais, eles fecharam a folha de pagamento para qualquer lançamento das pró-reitorias e estão promovendo essas modificações. São 46 carreiras, né, que constam na medida provisória, então é um trabalho muito grande que eles precisam fazer para poder implementar para todas essas carreiras nessa folha de abril que recebe em maio, ok? Então, está sendo feito toda a reestruturação e todos os cálculos dos acertos financeiros de janeiro até março. Então, vai ser tudo pago na folha de abril que recebe em maio, certo? Então, já estão sendo providenciados todos esses reajustes e reestruturações. Então, bom, eu passei aqui, né, por cima do comunicado que nós fizemos, e agora eu vou responder as perguntas que estão sendo feitas pelo chat e aquelas que já foram enviadas para a gente anteriormente. Vou deixar a apresentação em aberto aqui para a gente ir voltando, se for preciso. Eu vou responder, então, as perguntas que foram encaminhadas previamente e depois eu vou para o chat, ok? Vocês podem ir colocando lá. Várias perguntas foram repetidas, né, e eu já até comentei. Então, assim, eu tive progressão em janeiro de 2024. Qual vai ser minha próxima? Janeiro de 2025. Com efeitos financeiros a partir da data de direito, né? Então, se a pessoa entrou em exercício lá, ou teve a última progressão em 10 de janeiro, ela vai receber, então, a partir de 10 de janeiro de 2025. A gente só vai implementar isso na folha de pagamento de maio, que recebe em junho, porque agora está fechada para o MGI fazer as alterações, ok? Então, quem teve lá em janeiro, fevereiro de 2024, vai ser em janeiro, fevereiro de 2025, com efeitos financeiros a partir da data de direito. A mesma coisa. Abril de 2024 vai ser abril de 2025. Isso, normal. Agora vamos pular para outra parte. As perguntas são bem parecidas. Então, assim, todo mundo que vai ter direito a uma progressão em 2025, ela vai ser, até agora, maio, né? Ela vai ser efetivada na folha de maio, que recebe em junho. Tá? O retroativo de maio vai ser pago lá em junho. A gente vai fazer tudo isso automaticamente aqui pela PGP. Nós já fizemos o levantamento, já estamos com quem pode progredir, já está tudo pronto, para quando a folha reabrir, a gente fazer essas efetivações. No nosso levantamento, são em torno de 750 servidores que já vão poder progredir após a implantação da nova estrutura. Então, é um trabalho muito grande, são muitos lançamentos a serem feitos. A gente vai fazer uma força-tarefa para tentar completar tudo em maio, né? A gente vai fazer um esforço aí, desde o primeiro dia que abrir a folha até o último dia, para lançar isso tudo em tempo. Isso já está repetido, beleza. Aqui. Um servidor está perguntando se ia precisar abrir processo para solicitar essas progressões por mérito. Não vai ser preciso, a gente vai continuar com o mesmo mecanismo, a gente então faz a avaliação de desempenho e aqueles servidores que já tiverem direito, já tiverem passado, né, aprovado na avaliação de desempenho, a gente vai continuar com as concessões automáticas, isso não vai mudar. Então, as progressões já que estão em atraso, a gente vai fazer tudo, né? E agora, a gente tem várias perguntas aqui sobre a aceleração da progressão. Como eu já falei, a gente não tem como responder. A gente vai ter que aguardar
a, a, uma edição das normas, né, regulamentando a aceleração. Agora, a gente não vai fazer nada, exceto para quem completar 5 anos e nunca não tenha tido nenhuma progressão por capacitação. Então, quanto à aceleração, a gente não tem nenhuma informação, tá? Tem um comentário aqui sobre o entendimento da UFRN, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A UFRN, ela fez o entendimento lá no início, quando a medida provisória foi publicada. E a Comissão Nacional de Supervisão endossou esse entendimento. E aí o pessoal está perguntando, mas a UFRN vai efetivar esse entendimento. Ela não vai efetivar. A pró-reitora de gestão de pessoas de lá, chamada Miriam, confirmou no grupo de pró-reitores que não vai fazer nada em relação à aceleração da progressão, que vai aguardar as normas regulamentadoras. Então, assim, as universidades que participam do Fórum de Gestão de Pessoas, elas não vão efetivar nada em relação à aceleração da progressão, exceto para aqueles servidores que nunca tiveram uma progressão, ok? Então, isso é um consenso dentre as universidades. Ninguém vai fazer diferente, pelo menos é o que foi acordado, tá? Porque não temos as normas ainda em vigor. Uma pergunta aqui: quem está no nível 16 e já tem 4 níveis de capacitação, para qual vai? O E19, né? Vai para o final da carreira. Aqui tem um outro questionamento. Aquele servidor técnico administrativo que fizer a opção de inclusão do RSC, pode encontrar barreiras e impedimentos de obter licença integral para cursar o mestrado ou doutorado, mesmo que seja na área de educação? Creio que não, né? Não creio que vai ser um dificultador quem optar pelo RSC. O RSC também, ele não entrou nessa medida provisória, isso foi ruim, né? A gente já queria que isso já tivesse incluído, então a gente não tem, assim, uma certeza quanto ao RSC. O grupo de trabalho que está cuidando do RSC já terminou o relatório, né? E vai submeter à Comissão Nacional de Supervisão. E isso, então, vai tramitar dentro das esferas do governo para ver se vai ter uma nova MP ou uma nova lei no futuro. Eles têm o prazo até abril de 2026, que foi acordado em greve, para incluir isso no nosso plano de carreira. Então, por enquanto, a gente só tem aí informações assim, que o GT já acabou e que a gente vai ter que aguardar as outras instâncias do governo para decisões futuras quanto ao RSC. Então, por enquanto, não tem nada de concreto. São só os trabalhos do grupo de carreira acontecendo, do grupo de trabalho, né? Então, a gente não tem muita informação concreta sobre o RSC ainda. Uma outra pergunta aqui. Caso a medida provisória não seja votada até o final de abril, ela vai expirar, na verdade, até o final de maio. Antecipando essa possibilidade, o governo já anunciou que apresentará um projeto de lei para tratar do assunto. Se o projeto não for aprovado pelo Congresso, retornaremos à tabela antiga? Sim. É uma medida provisória que tem prazo de validade para ser aprovada. Então, a gente está vendo aí as tratativas do governo junto com o Congresso para que ela seja aprovada. A LOA, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, já foi aprovada. Então, eu acredito que é pouco provável que a medida provisória não seja aprovada. Vamos torcer para que tudo dê certo até o final de maio. Uma pergunta específica aqui, por que os médicos e médicos veterinários ainda não foram enquadrados no novo plano de carreira? Não tem, o SOGOV não está adaptado ainda. A gente não sabe explicar, porque a medida provisória só trouxe, ao invés de 9%, trouxe 4,5% para os médicos. Isso é uma tratativa que os sindicatos estão tendo com o governo para ter o mesmo percentual de reajuste que todos os outros servidores. Ok? Então, essas foram as perguntas enviadas anteriormente. Vou entrar agora com as perguntas feitas pelo chat aqui, tá bom? Aguinaldo pergunta, primeira pergunta lá no 15 horas e 37 minutos. E no caso de quem ingressou em meses diferentes? Eu ingressei em fevereiro de 2009
Minha progressão em agosto de 2023 foi quando eu completei 14 anos e meio da UFV. Esses outros meses de diferenças não serão contabilizados? Sim, eles vão ser contabilizados. Então, se a pessoa entrou em agosto de 2023, a última por mérito, vai ser em agosto de 2024. Deixa eu ver, algumas já tiveram resposta aqui, né? Peraí. Isso algumas respostas já foram dadas aqui no chat, né? O Arley está perguntando, essa padronização do processo de reenquadramento enviado pela PGP foi o mesmo aliado no FORGEP ou foi entendimento interno da PGP? A mesma coisa. Né? Isso, na verdade, esse enquadramento vai ser feito pelo MGI. Vai ser feito automaticamente no sistema. Nenhuma universidade vai fazer diferente, porque é o MGI que vai fazer automaticamente. Né? O Jorge Pereira citou aqui no grupo do Telegram, o grupo Tais na Luta informou que o MGI disse que saía nessa semana a resolução. Tomara, que a gente torce para isso, e tomara que seja esse entendimento benéfico a nós, né? Que considerem as 3 acelerações. Rodrigo perguntou quais informações serão processadas apenas em maio. As progressões que estão por acontecer manualmente. Por exemplo, quem tem progressão lá em agosto de 2024, né, que não vai ser feita automaticamente pelo sistema. Essas progressões vão ser feitas por nós manualmente em maio, por recebimento em junho. Vitor, aqui já respondeu do Vitor. John Mar, minha última progressão foi em dezembro de 2023, então seria em dezembro de 2024. Correto. Recebendo a partir de janeiro. Ok, isso mesmo. Israel Magalhães. Entendi que minha progressão foi em dezembro de 2023. É a mesma pergunta. Contudo, verificando que consta do Sogov, passei para o 8, pois era 405. Não, então, se você era 405, você vai para 408. São 3 níveis de progressão, certinho, tá? Não é 9, não. A Márcia perguntou aqui, quem atingiu o nível máximo 19 de progressão, precisa continuar fazendo as avaliações de desempenho? Sim. As avaliações de desempenho não são exclusivamente para concessão de progressão por mérito, né? Elas servem para melhoria do desempenho institucional, ok? A Nayara Fontes pergunta aqui, o pai dela aposentou no nível B, padrão 114. Para qual padrão de vencimento ele será alterado? Para o 14, porque ele não teve progressão por capacitação. Ok? Então, ficou no 14. Quanto às férias, faltou eu informar uma situação aqui. Algumas pessoas perguntaram sobre as férias, como é que vão ser feitos os cálculos. Eu esqueci de mencionar aqui, só um minutinho. Só um momento, pessoal, estou pesquisando aqui as dúvidas que foram feitas em relação às férias. Aqui, achei. Uma pergunta aqui. Vou tirar a minha primeira parcela das férias de 2025 em maio
Queria saber se vou receber um terço de férias com reajuste. Sim, né? O valor do adicional de férias será baseado na remuneração reajustada no contra-cheque de abril. Tá? Uma outra pergunta. Fiz usufruto da minha primeira parte das férias em 2025, em janeiro, e acabei recebendo o adicional de férias, considerando a tabela de remuneração vigente na época. Gostaria de saber como será feito o pagamento do incremento do adicional de férias, considerando o reajuste na nova tabela de remuneração. O adicional de férias vai ser corrigido na folha de abril. Então, nessa folha agora de abril, vai ser pago todo esse acerto financeiro. Isso é o que o MGI nos informou, ok? A Patrícia está perguntando assim, como e quando será feito o pagamento restante das férias? E 13º de quem já recebeu, calculado antes do reposicionamento. Então, vai ser feito assim, a parcela do adiantamento do 13º será tratada na segunda parcela do contra-cheque, lá em novembro de 2025. Lá que vai ser feito o acerto financeiro, tá bom? Para quem pediu o adiantamento do 13º. As férias que já receberam, elas vão ser pagas agora. Então, essas foram as perguntas. Os cálculos das férias 13º serão pagos reajustados, tá? Então, essa diferença vai ser paga em abril e quem pediu adiantamento 13º lá em novembro, quando é feito o recálculo. Aqui. A Dilson perguntou agora como a questão da aceleração. Eu já respondi que a gente vai aguardar as normas regulamentadoras. Roberto, só não entendi sobre o recebimento, pois minha última projeção foi em outubro de 2023. Então, a próxima será em outubro de 2024. E passarei a receber essa projeção em janeiro. Então, ó, você vai ter direito a outubro de 2024. A gente vai fazer o acerto lá em maio, tá? Dessa projeção de outubro. A gente vai fazer o acerto em maio. Você vai receber a partir de janeiro de 2025. Uma coisa é a seguinte, a gente está sendo reenquadrado agora com efeitos financeiros em 1º de janeiro. Esse vai ser o reenquadramento e vai ser pago tudo agora em abril. As projeções que ficaram para trás, né, que tiveram a sobra de tempo, a gente vai efetivar só em maio, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro. Ok? O Diomar pergunta assim, a dúvida sobre a projeção, se em dezembro já tem direito a subir o nível, então serei 4,6. Subirei para 4,9? Sim, mas vão ser feitos em etapas, né? Uma etapa vai ser agora, o enquadramento na correlação das tabelas, e a outra em maio, quando a gente efetivar essas projeções que já tem direito lá em 2024. Mariana Teixeira. E quem completou 18 meses da última projeção agora em janeiro de 2025? Como fica? Então, eu já mostrei uma tabela. Essa tabela, na verdade, se vai retroagir em 6 meses, né? Então, aqui, ó, se você deve ter completado em julho de 2023, você vai ter direito, então, em julho de 2024. Tá, Mariana? Aqui não vai dar para tratar caso a caso, porque senão a gente vai ficar muito repetitivo, né? As regras gerais já estão no comunicado. O pagamento, o Vitor Silveira, o pagamento dos retroativos será em folha suplementar para evitar taxação em outra alíquota de imposto de renda? Não. Vai ser feito tudo numa folha só, e quem, então, tem aí uma alíquota de 17 mil vai passar para 27. Tá? Se ultrapassou a faixa de alíquota, vai ultrapassar o imposto de renda também, que você vai acertar só no próximo imposto de renda. Ok? O Edson Magalhães, primeira passagem de férias para julho, então já vem os valores sobre a nova tabela. Sim. Ok? Bom, as perguntas aqui no chat acabaram. A gente, então, fica à disposição para alguém tiver outra dúvida. Essa exposição que nós fizemos aqui vai ficar gravada e colocada no nosso site lá. E qualquer outra dúvida, vocês podem entrar em contato com a gente por e-mail ou por telefone, né, que a gente tenta solucionar. E vamos torcer aí para que
essa regulamentação da aceleração saia o quanto antes e que seja nesse entendimento que a gente está tendo aí das progressões. Tá? Todas as informações estão no nosso site, o Flávio colocou isso, se tiver alguma dúvida, enviar por e-mail, né? Porque senão, se a gente for tirar as dúvidas pontuais aqui, a gente fica preso aqui. Ok? Boa tarde a todos, obrigado pela participação, até breve.